Olá, boa noite. Entrando aí para bater um papo com o povo. Mandando os aviãozinhos aqui para avisar que a gente está online. Pronto. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Esperar o pessoal entrar então aí pra gente começar a falar sobre esse tema aí que é bem comum para todo mundo, né? Eu não tive esse processo de menopausa, não entrei nesse processo, mas muita gente entra depois dos 40, depois dos 45, as pessoas entram na menopausa e elas não sabem por que entram na menopausa ou na andropausa, né? Os homens na andropausa e as mulheres na menopausa, depois dos 40 anos mais ou menos. Pode ser aos 35, 40, 45, mas é nessa média que as pessoas entram nesse processo. E como a gente na escola, eu sempre falo, na escola a gente não estuda sobre o corpo humano, né? Sobre finanças, então a gente não sabe o que acontece com o nosso corpo em determinadas fases da vida. E hoje essa live é para isso, para a gente poder esclarecer um pouquinho como é que funciona, né? Essa Ferrari que eu chamo, que é o nosso corpo, que nos leva para onde a gente quer e a qualquer momento. E se a gente não sabe como ela funciona e não cuida, ela pode nos deixar na mão. Então a live de hoje vai ser sobre a andropausa dos homens e a menopausa das mulheres, né? E como evitar ela se você está no processo, como melhorar esse processo, como não entrar nesse processo também, porque às vezes a gente entra nesse processo e não sabe por que entra, né? E o que fazer para não entrar no processo da menopausa e da andropausa. Então, o que acontece? Vou contar uma historinha para vocês. Eu gosto de historinhas, né? Porque daí a gente consegue contar historinhas e eu faço correlação com coisas que fiquem simples para conseguir explicar, né? De forma simples que as pessoas entendam. Porque às vezes a gente usa tantos termos técnicos, científicos, que fica difícil de compreender exatamente o que acontece com a gente. Mas o que acontece? A menopausa das mulheres, ela começa lá pelos 35, 40, e o legal das mulheres é que elas têm uns fatores acusativos quando elas estão na menopausa. Elas começam a ter fogachos, calorões, depressão, distúrbio de humor, tremedeiras, aqueles suores, né, aqueles fogachos assim, no meio da noite, durante o dia, em qualquer momento. Às vezes assim tá 0 grau e a mulher tá num calorão, né? Porque tá na menopausa. E não sabe por quê. O homem, ele já não tem um fator acusativo, mas ele fica 10 anos no processo de começar a ter o processo dele, o que acontece com o homem geralmente, mas que ele diz que é normal, né? Todo homem diz, não, isso é normal. Ele começa a ter uma barriguinha, né, mais acentuada, começa a crescer barriga, quadril, os peitos do homem começam a crescer mais, e ele começa a ficar mais careca. E ele, nesse processo desses 10 anos, ele só percebe mesmo que entrou na menopausa ou que passou por ela quando ele perde potência sexual, cai muita testosterona e ele perde potência sexual. Aí ele diz que é da idade também, que tá tudo certo, que é assim mesmo. E na realidade não é. A gente tem como evitar esse processo, tem como não entrar, é simples até, mas nunca nos disseram, né, ou não estudamos sobre isso, então a gente não tem essa informação. Mas o que acontece? Todo mundo, né, eu, você, todo mundo quando nasce, né, a gente nasce e inteligentemente, Deus, eu acho, ou, enfim, o que você acredita, ele coloca em cada ser humano depósitos naturais de vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo aquilo que você vai precisar para estar bem. E o que acontece? A gente nasce e começa a mamar lá na mãe, né? Todo mundo começa a ter alimentação do leite materno. E quando a gente vai crescendo e vai podendo ingerir alimentos, a mãe vai substituindo o leite materno por alguns alimentos. Mas o que acontece nesse processo? Todo mundo, quando a gente nasce, a gente precisa de uma quantidade X de vitaminas para ter energia, para fazer tudo que a gente precisa no dia a dia, todo mundo, tá? Só que o que acontece? A gente não se alimenta o suficiente, não tem na alimentação o suficiente do que a gente precisa para se manter saudável. Então o corpo, inteligentemente, ele vai lá nos depósitos naturais que a gente tem e ele equaliza essa falta.
Um exemplo, é como se você nascesse, tá? Vamos falar em números, que homens eu gosto que eles entendem mais de números, né? Nós também, mulheres, mas fica mais tranquilo de entender. É como se você nascesse e você nascesse com um banco, com 1 milhão lá no banco. Né? Lá tem 1 milhão para você, até os 40 anos, poder usar esse 1 milhão. E você digamos assim, da alimentação, você supre R$1.000, mas você gasta por mês para se manter 3.000, certo? Você gasta 3.000, ou de nutrientes, né, do alimento, ou de dinheiro, como faríamos, estava colocando como exemplo, você gasta 3.000. Então, 1.000 você pega do que você come, e esses 2.000 que faltam, inteligentemente o corpo vai lá nos depósitos e complementa. E aí você tem os 3.000 diário ali para viver e ficar tranquilo. Isso vai se repetindo até os 35, 40 anos. O corpo vai equilibrando, né? Você não comeu o suficiente, não se alimentou, teve a deficiência, ele vai lá e pega do depósito e complementa. E aí você joga futebol, você faz exercício, trabalha, estuda, e você tem muita energia até os 35, 40 anos. Você não cansa, você tem uma energia que é fantástica, né? A gente, até os 40, assim, nossa, a gente é super, né? Porque o corpo vai fazendo isso, vai complementando aquilo que vai faltando diariamente, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Mas chega aos 40, 35, vai depender de cada pessoa como que ela cuidou da sua vida até ali, tá? Mas chega aos 35, chega aos 40, 45, esse depósito ele seca. É como se você fosse tirando retiradas do banco e nunca colocando nada de volta e usando o tempo todo, e o banco vai ficando sem dinheiro, os depósitos vão ficando sem nutrientes. Então vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, até que você não tem mais nada ali para você poder fazer essa compensação diária que você já fazia desde que você nasceu. Então o corpo, nesse processo, ele fica meio que desesperado, porque ele pensa assim, nossa, eu não tenho mais lá no banco, o que ela come não é o suficiente para manter ela ou ele com toda essa energia, o que eu faço agora? Então, a mulher, ela fica 2 anos, o corpo fica louco, né? Desregula a parte hormonal, ela fica depressiva, porque tá sem comida dentro, e o que ela tá comendo é muito pouco. Então, o corpo começa a ter vários problemas aí, que quem tem menopausa já passou, tá nesse processo, sabe como é ruim a menopausa. Mas o que acontece? Quando a gente começa a entrar nesse processo, a gente vai no médico, ele dá remédio, que não tem nada errado disso, mas ele dá remédio para tirar os sintomas que você está tendo, mas não para solucionar esse processo que você está tendo, da falta da nutrição, da falta do que não tem nos seus depósitos, mais para fazer essa complementação. E isso acontece com o homem também, né? Ele não tem lá, desregula, ele começa a ter esse processo e a gente vai ficando doente, vai envelhecendo. O corpo também, inteligentemente, numa parte do processo, ele tira muito, principalmente a vitamina D3 dos ossos. Então é comum a gente ser alto, grande, né? Tem pessoas que são bem altas e com o tempo elas vão ficando pequenininhas, elas vão ficando arcadinhas, assim, né? E vão diminuindo de tamanho, porque o próprio corpo está comendo dos ossos para poder se manter e equalizar um pouco, né, esses distúrbios que ela está tendo ali por falta de nutrição. Então o corpo começa a pegar dos ossos para se manter e a gente começa a diminuir de tamanho, aí a gente vai tendo a osteopenia, a osteoporose e vai se quebrando. Até essa semana, né, teve um fato aí que eu fiquei bem chateada com isso, porque é muito simples ter saúde e fazer a prevenção de tudo isso, da gente não ficar doente, não envelhecer e não adoecer. E a minha mãe tá me vendo. Mãe, beijo, mãezinha, que eu sei que ela tá lá, minha filha, tá todo mundo na live aí. Mas o que acontece? A minha mãe caiu essa semana, né? Ela caiu, bateu com a cabeça lá no banheiro, até foi bem forte, amassou lá um alumínio até. E ela teve um cortezinho, ela fez 6 pontos, a gente logo levou ela para o hospital, ficamos bem preocupadas. Nesse momento, quando a gente estava indo, como eu sei que ela bateu a cabeça e foi forte, eu já dei 4 ômega, que é a de suplementação da empresa a qual eu faço parte. Dei 4 ômega para ela tomou para evitar que desse coágulos, que desse inchaço
e que entupisse alguma artéria principal e ela pudesse vir a óbito, né? Então, inteligentemente, eu já dei os ômega para ela, a gente foi para o hospital. Lá no hospital, aquela demora foi mais ou menos uns 30, 40 minutos até ela conseguir fazer uma tomografia, fazer a ressonância e tal, porque eles estavam suturando, fazendo toda aquela parte. Eu dei de novo para ela o ômega lá e ela foi para fazer os exames. E ela fez todos os exames lá, a ressonância, a tomografia, e quando ela voltou, o médico disse assim, olha, ela tá super bem, não aconteceu nada, só o cortezinho mesmo, não tem inchaço, não tem coágulo, e ela tá bem. E realmente a minha mãe tá bem, tá em casa agora, isso faz 3 dias que aconteceu, e ela tá super bem, tá lá, porque a gente já faz uma suplementação nela há 6 anos e ela tá bem. Essa semana também aconteceu isso com uma irmã de um amigo nosso. Ela tem 56 ou 57 anos e ela caiu também, né, como a minha mãe caiu. Só que ela não faz suplementação. E ela caiu e bateu a cabeça e quebrou o crânio dela e ela veio a óbito. Então eu fiquei muito triste porque por falta de nutrição, por falta do corpo dela tá já tirando há muito tempo dos ossos, os ossos dela estavam mais finos e ela teve esse problema. Então é a importância da nutrição, a importância da suplementação para que você tenha tudo isso no seu corpo funcionando bem, né? Eu mesma, eu tenho 52 anos, eu hoje sou atleta de Gil, caio, pulo, faço um monte de coisa que se fosse em outra época sem suplementar eu me quebraria todo o tempo todo e não ocorre isso, né? Eu consigo fazer os exercícios bem tranquilo, caio, levanto e tá tudo certo. Então, isso é importante. Por que que a gente começa a ficar frágil depois dos 35 e 40 anos? Por que que a gente começa a entrar na menopausa e na andropausa? Por falta de suplementação bioidêntica para que a gente tenha os nutrientes que a gente precisa, que seja colocado de volta nos depósitos, né? Que a gente tá seco ali, os depósitos que a gente veio natural não tem mais aonde tirar. Então a gente começa a fazer essa complementação da nutrição correta, bioidêntica, orgânica, para colocar nos depósitos de novo e para a gente poder estar saudável. Enquanto você fizer isso e começar a aprender a fazer isso, você vai ter saúde, né, sempre. Eu sempre digo, a gente vai morrer um dia, todo mundo vai, né? Mas não de doença, né? Até a gente vai ficar um pouco mais velho, mas mais saudável, né? Não vai ficar sem saúde. Então essa é a importância da suplementação, né? Você entender por que tem que suplementar, porque você nasce com seus depósitos naturais, você usa até os 35, 40, eles secam, depois que ele seca, você não tem de onde tirar, o corpo entra em colapso, porque ele fica assim, ó, é como tu vai lá no banco e olha e não tem dinheiro, e essas contas é 3 mil e você só tem 1.000, e você vai no banco e olha, e de onde eu vou tirar, como é que eu vou fazer, eu não tenho de onde tirar. O corpo fica assim, ele fica louco, ele fica totalmente desregulado, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, ele começa a voltar, tá tranquilo, tá bem, tá saudável. Eu, por exemplo, eu tenho 52, me sinto com 20 sempre, né? Eu sempre digo assim, aos 40 eu me sentia com 70, 80, porque eu tava muito mal de saúde mesmo. Eu não entendia muito bem disso, hoje eu estudo, né? Essa é a parte que eu faço hoje que eu gosto muito, é de levar esse conhecimento para as pessoas e ajudar que elas sejam saudáveis, né? Isso, eu gosto muito disso, eu amo fazer isso. Então, eu estou aqui hoje fazendo essa live para vocês, para passar um pouquinho desse conhecimento e para vocês entenderem o quanto vocês são frágeis e quanto precisam dessa suplementação correta para que não ocorram, né, esse tipo de coisa, você ficar uma osteopenia, uma osteoporose, diminuir de tamanho. Então, se você aprender sobre isso, se você entender um pouquinho, você vai conseguir fazer uma prevenção ou melhorar essa situação se já está nesse passo de ter alguma deficiência. E o que acontece? Nesses 2 anos que a mulher entra na andropausa, tem os fogares, calorões, tem todos aqueles problemas da menopausa, e o homem também tem os problemas da andropausa, o corpo, infelizmente, com o passar do tempo, como você nem está sabendo que tem que suplementar, nem está sabendo que tem que colocar essa nutrição de volta para o corpo, ele começa a escolher órgãos que vão funcionar e órgãos que não vão funcionar. Tipo assim, olha, não tem para todos os órgãos a nutrição adequada aqui dentro do corpo dela ou dele, e a gente vai ter que escolher qual órgão vai receber o que tem e qual órgão que não vai receber, né? E aí você começa a ficar com a visão turva, o olho começa a não ter, não tá enxergando muito bem, aí você, não, minha visão era tão boa, agora eu não tenho mais visão, porque o corpo escolheu não mandar mais o pouco que ele recebe pro seu olho, daqui a pouco ele tá mandando pro coração, porque é o que tá te mantendo ainda, né, se movimentando e fazendo tudo aquilo que você faz no dia a dia.
e exigindo do seu corpo mais do que ele tem para te dar. Então, mas se você entender o que você tem que dar para ele te dar esse retorno, e você começa a suplementar ele direitinho, ele vai responder até o último dia da sua vida, perfeito como Deus planejou. Então, o que ele faz? Ah, olha, não tem o suficiente para o baço, não tem para o rim, não tem para o fígado. Qual órgão vai receber, qual órgão não vai receber? E aí os órgãos vão, infelizmente, entrando em colapso, vão parando. Né? Aí o rim não está parando, não está depurando tanto. E a pessoa não sabe, ela fica assim, nossa, eu não tenho ideia, né? Eu era tão saudável, eu fazia tudo, eu tinha tanta energia, agora eu tô assim, tô assado, tô cansado, tô isso, aquilo, porque não faz nutrição, só se alimenta. E a alimentação não é o suficiente, a quantidade suficiente que você precisa para se manter saudável. Né? Então, essa live é para vocês entenderem um pouquinho o que é a menopausa, um pouquinho o que é a andropausa para os homens, né? E eu, nesses 10 anos que eu trabalho com saúde e nutrição, eu já tenho ajudado muitas pessoas a voltar a ter saúde e estar saudável. Isso também na minha casa, tenho os meus exemplos lá, minha família, graças a Deus. Hoje a gente tem bastante saúde e eu até fico emocionada com isso. A minha mãe é meu exemplo, a minha rainha eu fico muito emocionada dela ter essa saúde, ter essa vitalidade, ela fazer as coisas, porque a gente consegue com a nutrição equalizar aquilo que falta nela e ela fica bem, né? E eu desejo isso para todo mundo, para todas as mães, para todas as pessoas, que elas estejam bem, que elas possam estudar, trabalhar, fazer exercício, namorar, enfim, fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer diariamente e que com o tempo a gente acha que é normal, né? E perdendo, me emocionei aqui, e perdendo isso. E não é normal. O normal é a gente ficar saudável até o último dia da vida, desde que você entenda o que o seu corpo precisa. É esse o trabalho que eu faço. Essa semana também eu comecei um trabalho com uma senhora aí que eu também fiquei muito emocionada com ela, porque realmente ela tem pouca nutrição, está com não que ela não coma saudável, mas, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, Marisa, mas eu como super bem, eu como alimentos saudáveis, a minha alimentação é regrada, eu vou na nutricionista, eu vou no médico, e tá ótimo, tem que fazer mesmo, tem que ir. Mas assim, só para vocês entenderem, quando eu entendi isso, fez toda a diferença na minha vida. E eu tento de maneira simples, fácil, explicar isso para as pessoas. Porque o que acontece? Hoje, a quantidade de vitamina D que você precisa para suplementar o seu baço, fígado, rim, intestino, visão, coração, músculo e osso, é a quantidade de um caminhãozinho. Né? Você pega imagina que tem um caminhãozinho de brócolis ali, um caminhãozinho de maçã, onde tem a vitamina D3 biodisponível também, que é a que a gente precisa. Imagina que você teria que comer um caminhãozinho por dia, sentar na frente do caminhão e comer todo aquele brócolis, toda aquela maçã, aí você suplementaria a quantidade que você precisa no dia da vitamina D3 que tem ali. Então, quem consegue comer um caminhão de brócolis ou maçã todos os dias? Ninguém consegue comer, é muita coisa, mas é a quantidade de nutrientes que a gente precisa, dessa forma, é um caminhãozinho de brócolis ou de maçã, só para alguns órgãos, não todos, né? Então, a gente não consegue. Hoje eu faço parte de uma empresa que ela faz 2 cápsulazinhas, que cada uma daquelas cápsulas que eu tomo, 2 diárias, é um caminhãozinho de brócolis ou de maçã, que suplementa meu baço, meu rim, meu fígado, meu intestino, minha visão, toda a parte que eu preciso, onde vai a vitamina D3, e não deixa eu ter osteopenia nem osteoporose, não deixa o meu corpo tirar do meu próprio osso para se equalizar, né? Por exemplo, deveríamos comer todos os dias mesmo, sempre, para prevenir e para hoje, se a gente está com algum problema de deficiência de saúde, deveríamos começar a comer peixe, né, de águas geladas e profundas, que ele faz o quê? Além de fluidificar o nosso cérebro, né, porque o cérebro ele tem que estar sempre funcionando, e quando a gente não tem o ômega 3, né, o óleo do ômega 3, ele vai rançando e ele vai parando. Ele vai ficando lento, o nosso cérebro, e a gente vai tendo esquecimento, né? Aquela coisa assim, depois... eu lembrava de tudo, eu tinha uma cabeça boa, mas agora depois dos 40 anos eu esqueço das coisas, eu não me lembro, eu tenho que parar para lembrar, eu vou lá pegar uma coisa e esqueço, depois eu tenho que voltar aí de novo para lembrar, porque está faltando o óleo no seu motor, no seu cérebro, que é o óleo do peixe.
Então deveríamos comer sempre, a vida toda, 2 filezinhos de peixe por dia para fazer essa suplementação. Quem come? Eu não como, você não come, tem muita gente que não come. Então hoje a empresa que eu faço parte hoje da suplementação, ela faz 2 capsulazinhas de ômega 3, que seriam 2 filezinhos que você come por dia, que vai fazer toda essa função de flexibilizar o seu cérebro, limpar suas artérias para que não crie placas de ateromas, que não obstrua suas artérias. Então o seu sangue vai fluir legal, vai irrigar todas as partes do seu corpo que você precisa. Então você deveria comer peixe todos os dias. Nós temos hoje também na empresa as cápsulas do polivitamínico, que são o quê? Hoje, para a gente ter uma alimentação saudável, nós deveríamos comer a cada 3 horas 26 tipos de fruta, verdura e legumes, né? Pegar um pratinho ali, botar 26 tipos de fruta, verdura e legumes, com principalmente os antioxidantes, para nós não envelhecermos nem adoecer. E você teria que comer a cada 3 horas, né? Sentar, comer o peixinho, comer os nutracêuticos, ali, as frutas, verdura e legumes, e comer o brócolis e a maçã ali também, né? Só que quem faz isso? Eu não faço, você não faz, a maioria das pessoas não faz, até porque não tem tempo, ou não sabe, não tem conhecimento, enfim. Então o que acontece? A gente não faz. A empresa a qual eu faço parte, ela faz. Ela tem um polivitamínico que ali tem todas as frutas, verduras e legumes que você precisa, otimizada na quantidade que você precisa diária, que você suplementa junto com o que você come e ele vai levar para cada órgão. O que é interessante nisso, assim, que eu acho muito legal? Quando você suplementa, você até pode comer qualquer coisa ali, né, que não tenha nutrição, ou que não seja saudável, ou que seja. O corpo, se você está bem, se seus órgãos estão nutridos e você já fez uma suplementação legal, ele olha para aquilo e diz, bom, isso aqui eu não preciso, isso aqui não me ajuda, isso aqui tem, né, é uma toxina, digamos, no corpo aqui, eu posso eliminar, não preciso deixar aqui. Mas quando você não tem uma nutrição adequada, o corpo pega aquilo e diz assim, o que eu faço com isso? Isso aqui não tem nutrição, mas eu vou deixar guardado aqui, ele faz o quê? Ele deposita em algum lugar, geralmente nos homens na barriga, né? As mulheres também, a gente vai tendo os pneuzinhos, os quadril vão aumentando. Ele vai depositando aquilo ali porque ele pensa assim, se isso aqui apodrecer, eu tiro um pouquinho mais de nutrição do que eu preciso. Mas geralmente não acontece isso. Isso vai criando uma gordura visceral em várias partes, ou mesmo dentro das artérias, vai criando placas de gordura e a gente vai adoecendo. Por quê? Porque não tem a nutrição e os órgãos não conseguem fazer as funções que eles tem que desenvolver para a gente estar saudável, porque eles não estão recebendo, né, o que ele precisa para estar saudável, que é uma boa nutrição orgânica. Então, só para vocês entenderem, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, que essa é esse processo da menopausa e da andropausa, a gente entra exatamente por isso, porque com o passar do tempo, os nossos depósitos naturais ficam vazios, o corpo não sabe de onde tirar, ele fica meio desregulado mesmo, bem doido, e ele começa a escolher órgãos que vão receber o que pouco que você se alimenta aí, né? E vai deixando. E a gente vai adoecendo. Isso é prova de muita gente doente aí. E a prova disso é que muita gente até os 35, 40 anos tem uma saúde maravilhosa. Que eu sempre digo assim, ó. Eu que sou da velha guarda, né? E o pessoal aí que tem a minha idade, né? Os 50, 60, aí nessa fase. A gente já vem daquela parte que a gente comia muita coisa saudável, né? Eu mesma, eu estava lembrando, às vezes a gente estava assim, meus amigos, ou vocês devem ter amigos, que a gente saía durante o dia para brincar e a gente passava o dia todo fora, não tinha celular, né? A mãe não tinha como ligar e chamar para casa, ela só dizia, antes de escurecer tem que estar em casa, né? Tem que estar dentro de casa. E a gente saía, a gente ia jogar bola, brincar, e a gente vivia nos pés de fruta comendo. Era muito legal porque a gente via um pé de alguma fruta, a gente subia e começava a comer. E a gente passava às vezes o dia inteiro na rua, o dia inteiro comendo fruta e comendo o que a gente encontrava pelo caminho. Às vezes tinha algumas mães de colegas que faziam alguns lanches e tal, quando a gente ia para casa, ou ia na casa deles, ou eles vinham na casa da gente. Acabava que a gente fazia lanche, né, para todo mundo e o pessoal comia. Mas a gente comia muita fruta, a gente não ficava muito no celular e a gente comia mais saudável, né, bem mais saudável que hoje.
Então a gente demoramos mais para ficar sem os depósitos, porque o corpo ainda recebia aquela quantidade X de nutrição, de alimentação, para complementar com o que tinha de nutrição nos depósitos naturais. Hoje essa realidade mudou muito, porque as crianças hoje, elas não se nutrem, né? Elas já nascem tomando refrigerante e salgadinho, que não tem nutrição nenhuma. Então elas usam bem mais dos depósitos, né? Durante o dia, é aquela coisa que eu falei no começo da live, né? É como no banco. Se nós, da velha guarda, usava R$1.000, né, para fazer a nossa, digamos assim, a nossa compensação ali, pegava 2.000 do nosso banco natural para complementar os 3.000 que a gente precisaria diário. O que acontece com essas crianças de hoje? Elas não recebem nem 1.000 que a gente recebia lá atrás de nutrição. Elas praticamente não recebem quase nada. Então elas têm que pegar dos depósitos naturais os 3.000 direto para conseguir complementar, para elas terem uma saúde mais ou menos, né? Então elas ficam doentes mais rápido. Hoje os jovens, eles estão entrando nos processos mais rápido por falta dessa compensação ou por falta deles não terem nos depósitos, usarem mais do que nós da velha guarda, que tinha essa compensação aí de comer mais saudável, mais regrado, e hoje não é essa a realidade. Então essa live é para colocar essas informações corretas aí para vocês entenderem esse processo. Eu espero que eu tenha explicado de forma que fique clara e simples, né, para vocês entenderem a importância que vocês têm de aprender a suplementar, né? Aí às vezes eu atendo a pessoa pensa, Marisa, mas eu vou ter que fazer até quando? O resto da vida, sempre. Eu hoje suplemento, até quando eu tenho que suplementar? Até o final da minha vida. Se eu quiser continuar saudável, ter essa energia, disposição, fazer tudo que eu faço, que eu amo fazer e me sinto muito bem fazendo, eu vou suplementar até o último dia da minha vida, né? Eu posso até não envelhecer mais tanto, porque hoje eu tô melhor, mais saudável, mais bonita, até eu sempre digo, do que eu tava com 40 anos. E a tendência é ficar assim, né? Por muito tempo, enquanto eu estiver suplementando, enquanto eu estiver fazendo o que tem que ser feito. E isso é o que eu queria passar para vocês. Hoje é importante, gente, vocês fazerem isso, procurar uma boa suplementação, que ela seja natural, que seja orgânica, que seja bioidêntica às suas células, porque quando a gente faz uma suplementação que ela tem sintético, o que acontece? O corpo sofre mais ainda para eliminar porque ele não identifica aquilo, aquilo é um órgão, é uma substância estranha dentro do corpo, que ele não sabe o que fazer quando ela é sintética. E aí ele sofre mais ainda, porque ele já está com a deficiência da nutrição, ele já não está conseguindo fazer todas as funções que ele precisa para te manter saudável, te manter bem. E aí você coloca uma coisa que é estranha, ele vai tentar mais ainda eliminar aquilo e vai gastar mais energia e vai acabar que você vai ficar doente e envelhecer mais rápido. Então é muito, muito simples ter saúde, é muito simples você entender isso. Pena que não é ensinado nas escolas, é uma pena mesmo, pena que a gente não tem é muito pouco hoje onde você vai buscar essas informações corretas. Eu hoje, tudo que eu estou falando para vocês aqui, o legal é que eu aprendi tanto na teoria como na prática, né? Então hoje eu consigo passar isso para vocês, porque eu mesmo não tive saúde lá atrás, né? Minha família, boa parte dela também não estava sem saúde, e hoje a nossa realidade mudou bastante, né? Com essa parte de fazer essa suplementação correta, né? Ajudando a compensar ali com a alimentação. Então isso que eu queria colocar para vocês de forma simples. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Porque eu acho que é um assunto bem interessante, assim, eu quando não sabia disso, né? Sofri muito, passei muito trabalho, tive muitos problemas de saúde em função de não saber o que o meu corpo precisava. E aí é até legal agora que eu fiz um curso aí, porque eu acredito que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo e sempre aprendendo, né? Sobre as 5 saúdes, que é o que eu levo para as pessoas. A saúde física,
a mental, a financeira, a espiritual e a amorosa, né? Porque sem essas 5 saúdes a gente não roda. Eu sempre digo, a gente é que nem um carrinho que tem ali as 5 rodas, né? As 4 que rodam no carro e mais o step. E se uma delas não estiver no lugar, a gente não funciona. E o carro também não, né? Tipo, se ficar sem uma roda ali, não tem como rodar o carro. Nós somos iguais. Então hoje eu trabalho nesse sentido de ajudar as pessoas a entender essas 5 saúdes, ajudar as pessoas a se suplementarem corretamente com uma suplementação bioidêntica, igual o que a célula precisa, porque a gente come muito alimentos que não são bioidênticos. Por exemplo, eu sei que há muita discussão sobre o leite, né? Tanto que às vezes eu vou atender alguém, fazer uma avaliação, e eu sempre digo, olha, vamos ter que parar com o leite, vamos ter que tomar outro tipo de leite, leite de soja, leite de amêndoas, leite de nozes, leite de coco, qualquer outro leite, mas não o da vaca. Por que não o da vaca? Daí a pessoa diz, mas ela tem a vitamina D, né, porque tem o cálcio. Sim, o leite da vaca tem a vitamina D, tem o cálcio, mas é o cálcio que é para o terneiro, né, não é para o humano. Então, o que acontece? Quando a gente toma o leite da vaca, o hormônio da vaca é grande. Quando ele vai fazer a suplementação, ele estraga o nosso receptor. Aí a gente acaba tendo câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero. Os homens, né, têm... agora fugiu a palavra aqui, mas daqui a pouco... a próstata, né, eles acabam tendo câncer de próstata também. O leite para o homem, né? Aquela vitamina D do leite não é para o humano, então ele acaba criando mais peito, mais quadril, ele vai ficando mais feminino porque ele faz uma suplementação hormonal não bioidêntica da vaca, que é fêmea, então não é para nós humanos, não é para o homem principalmente, então ele não tem que tomar leite, né? Ele tem que tomar qualquer outra coisa, menos leite de vaca, né? Então a gente não sabe disso, a gente toma leitinho, toma leite desde pequeno, né? Isso não é saudável, porque aquele leite é para o terneiro ficar grande, para ele criar toneladas, para ele ficar pesadão, ficar gordão. E aí você vê, às vezes, os adolescentes, vê as pessoas aí que tomam muito leite, elas ficam todas deformadas, elas ficam grandonas, né? Porque estão fazendo uma suplementação que não é adequada para o humano, é para o bezerro lá, para o terneiro, enfim. Claro que eu sei que assim, mas há controvérsias e tal. Mas hoje em dia, se você olhar aí, tá na mídia, se você dá um Google, como as pessoas estão deformadas, né? Como elas mudaram com o tempo. Claro que assim, é o que eu digo, se fizer uma suplementação hormonal, bioidêntica, certinha, isso vai ajudar o próprio corpo a eliminar aquelas toxinas que você toma, ou ingere, ou come, que não te fazem bem. Então ele vai equalizar. Mas quando a gente não faz, é um problema, que vai se depositando. Então lá no processo, mas lá na frente, a gente sofre o pênalti, a gente fica doente, né? Então tem que ter esse cuidado, principalmente com a alimentação e com a nutrição. E uma não invalida a outra, elas se completam. Por isso que eu digo, quando a gente tem lá nos depósitos, tudo bem, o depósito natural que a gente tem vai complementando essa alimentação com a nutrição que a gente tem. Mas quando ele seca, a gente não tem mais. Então não há essa compensação. Então a gente tem que fazer de fora para dentro. A gente tem que comer os nutracêuticos para fazer essa equalização aí, né? Porque antes a gente tinha de dentro mesmo, né? Lá dentro tinha os nossos depósitos. Então hoje a gente tem que comer a nutrição para colocar nos depósitos de novo e para colocar e para a gente ter aquela compensação ali, como eu falei, né? A nível, se fosse dinheiro, é como se não tem mais nada no banco, então a gente tem que fazer alguma outra coisa, um outro trabalho para conseguir aqueles 2.000 para poder complementar com aquele 1.000 que você já tem da alimentação e você ficar saudável. Simples assim. Eu espero que vocês estejam entendendo essa linguagem, que eu acho que fica simples de entender como funciona o corpo. Dessa forma, eu acho que fica simples. E se o pessoal tiver alguma pergunta e quiser fazer agora, é a hora de fazer as perguntas, né? E eu espero que tenha ficado bem explicado o que eu passei aqui da menopausa e da andropausa. Porque hoje eu olho, assim, várias pessoas no processo, muitas pessoas no processo da menopausa e da andropausa, e não estão fazendo nada para mudar isso. E não sabem, né? Isso que é
que é o mais difícil, assim, as pessoas simplesmente não sabem. E o que acontece? Quando você tem uma alimentação e uma nutrição saudável, você tem uma imunidade alta, você não pega nenhum tipo de doença, nada. Né? Então, hoje aí a gente está com esse problema dessa pandemia aí. Sinceramente, nós lá em casa, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso, né? A gente está super bem, todo mundo saudável, e porque a gente faz a suplementação já, então é mais difícil, é quase que, até se a gente pegar, é tão mais leve que a gente acaba nem sentindo, né? Então, a importância da suplementação. Então, eu queria deixar isso para vocês aí, essa importância de vocês suplementarem. E procurar uma empresa, né, que faça de forma natural, orgânica, que a que eu faço parte hoje, que eu trabalho com os nutracêuticos, é a empresa de todas que eu conheço, eu confio, né, e recomendo. Mas tem várias empresas boas aí hoje no mercado que fazem produtos maravilhosos. Mas eu acredito que eu estou numa das melhores dela e eu fico muito feliz com isso e eu consigo passar isso para as pessoas e as pessoas que eu tenho ajudado têm dado resultado muito rápido, até porque a gente trabalha bastante com a base da aloe vera, né, que é a babosa, famosa, que eu sempre digo, né, Jesus já curava com ela e já dava lá para os doentes, né, então fazia um efeito maravilhoso e hoje a gente trabalha também com a aloe vera e ela faz esse processo lindo, porque além da aloe vera, assim, ó, eu sempre digo, esse processo que ela faz da gente rejuvenescer, ficar mais jovem, mais saudável, quando ela limpa a tua célula, que ela nutre a tua célula, ela regenera a tua célula e trava o teu envelhecimento por causa do acemanã, que é um açúcar de cadeia longa, que ele faz o quê? Repõe aquela membrana que a gente perde lá na adolescência, né? Todo mundo tem uma membrana que protege as nossas células e ela nos deixa saudável e nos deixa jovem. Mas com o tempo, por falta de nos nutrirmos adequadamente, né, até a gente vai perdendo essa membrana, no momento que a gente perde ela, a gente vai envelhecendo e adoecendo também. E as células ficam mais frágeis, né, qualquer coisa a gente fica doente. E a aloe vera, quando a gente toma ela todos os dias, ela faz o que? Ela repõe essa membrana. É a primeira que ela limpa a célula, nutre a célula, regenera, rejuvenesce, trava o envelhecimento e aí ela pega e coloca essa membrana de volta no lugar e a gente começa a ficar mais jovem, mais bonito, mais saudável, se sentindo com 20 anos. Esse é o processo da aloe vera. Então eu amo muito, né, esses produtos que a gente usa aí, o pessoal que me acompanha, o pessoal da empresa, o pessoal, meus colegas. Então a gente sabe o valor que tem, né, de fazer uma boa suplementação. Mas aí o pessoal diz, mas eu quero tomar aloe vera, Marisa, que vai evitar que eu entre na menopausa, na andropausa, eu vou ficar jovem sempre, vou ficar saudável, vou ficar bem. Sim, a aloe vera faz tudo isso, mas é só aloe vera? Não, né? Precisa do ômega, precisa do cálcio, precisa do polivitamínico, precisa da vitamina C, precisa do colágeno, porque nós somos que nem uma casa, tá, gente? Eu gosto muito disso, assim, ó. Às vezes a gente tá numa casa lá, quando a gente vai reformar uma parede, eu sempre digo, se você conseguir reformar a parede lá, desmanchar uma parede lá que não tá legal e fazer outra só com tijolo, tudo bem, né? Eu duvido muito, porque lá na parede você vai ter que usar o tijolo, né, o cimento, a argamassa, vai ter que usar o ferro, vai ter que usar a água para misturar ali, né, toda a areia, a brita ali, o cimento para sentar o tijolo. Depois vai ter que passar massa corrida lá, vai ter que ter outros produtos para passar massa corrida, depois tem que passar a tinta e tem que lixar, enfim. E nós não somos diferentes. Nós, quando a gente está estragadinho, às vezes quando eu vou fazer uma avaliação, e é tão interessante que eu chego lá e a pessoa diz assim, o que tu tem aí, qual é o produto que tu tem aí que vai me ajudar? Eu digo, olha, o produto eu não tenho, porque um produto só não vai te ajudar. Vai ter que ser várias coisas que você vai ter que tomar, né? Vai ser a sinergia de várias coisas, porque o que tu precisa no olho não é a mesma coisa que você precisa no seu baço, no seu fígado, no seu rim, na sua visão, no seu cabelo. Cada parte do seu corpo precisa de uma nutrição. E um produto só, um alimento só não vai te dar aquilo que você precisa, né? Então precisa da sinergia de todos eles junto para você levantar aquela parede, né? Para você reformar aquela parte onde você está ali com problema, então a gente tem que reformar. E geralmente quando a pessoa deixa
esvaziar os depósitos naturais que a gente tem, né? Esvaziou o depósito, ela deixou chegar a esse ponto, não fez a prevenção. E ela se estraga ali, porque os órgãos começam, o corpo, por falta de não ter a nutrição, ele começa a escolher quais os órgãos que vai receber e quais que não vão receber, e alguns começam a adoecer. Então, quando você chega nesse ponto, você vai precisar de mais nutrição, você vai precisar de mais produto para fazer essa reforma, para arrumar, para depois manter. Então é simples assim, dessa forma mesmo. E o corpo precisa dessa suplementação. Não sei se tem alguém batendo na minha porta, mas acho que não. Então, isso que eu queria passar para vocês entenderem. Não adianta, gente, vocês querer só um produto para resolver. O só aloe vera, ela ajuda, claro que ajuda, muito, nossa, é maravilhoso. Mas se você não usar a sinergia de cada produto junto para ele ir para cada parte do seu corpo precisa, para você ficar zero bala e se sentir bem o tempo todo, você não vai ficar bem, entendeu? Não tem como, não tem milagre, não tem aí, vou fazer... Não existe, que nem eu digo, não existe. Se você conseguir pintar uma casa com uma lata de tinta, se você conseguir levantar uma parede só com tijolo, eu não sei, né? Eu não saberia fazer isso, né? Então, o corpo é a mesma coisa, não tem como. Quando a gente deixa estragar, tem que fazer uma suplementação bem correta aí. E se a gente não quer deixar estragar, se você é mais jovem, se você está vendo essa live aí, se está, né, tendo essa informação, você pode começar a fazer isso agora, não deixar os seus depósitos esvaziar, não deixar você ficar doente ou chegar nesse processo. Você pode fazer a prevenção. Mas se você já está, tem sim como a gente melhorar muito a sua saúde. Tem como a gente poder reformar muita coisa aí, ou levar nutrientes para muitos lugares que está sem, que está com deficiência e já está tendo aquela dificuldade de trabalhar o corpo, de responder aquilo que você precisa, né? Então a gente tem como fazer isso também. Então fica aí a dica para vocês, faça uma boa suplementação, uma boa alimentação, não deixe os seus depósitos naturais secar. Se eles já secaram, então vamos começar a fazer uma suplementação direitinho para encher os depósitos e você ter biodisponível, para você ter saúde diária, para você não entrar no processo da menopausa ou o homem na andropausa, ou se você já está, a gente tem como melhorar para sair desse processo, né? Ou se já passou pelo processo, que você já está tomando remédio para não ter mais os sintomas, você precisa mais de nutrição ainda, porque você precisa fazer os seus órgãos voltar a funcionar, aqueles que não estão mais, né, por falta da alimentação ou da nutrição certa, certo? Espero que tenha ficado assim, bem claro essa live para vocês entenderem esse processo aí. Né? Eu geralmente explico isso para muitas pessoas várias vezes, né? E eu disse, não, vou gravar essa live para explicar para mais pessoas. Principalmente que elas me perguntam o que eu faço, Marisa, como é que eu faço para ficar saudável, como é que eu faço para ter saúde, né? É simples, é fazendo uma boa suplementação e uma boa nutrição. Fazer exercício, né, que é importante, mas o que eu digo dos exercícios? Gente, fazer exercício é muito importante, porque ele libera a endorfina. A endorfina é o hormônio que nos faz sentir muito bem, né? Dá aquela sensação de prazer. E ela só libera depois de 30 minutos de exercício. Você tem que fazer... mas tem gente que diz, Marisa, mas eu trabalhei hoje, já tô, limpei a casa, fiz isso, fiz... Não, isso não conta, tá? Você tem que realmente fazer um exercício, né? Fazer uma caminhada, fazer uma academia, enfim, fazer um exercício que você goste. Mas você não pode jamais começar a fazer exercício sem estar fazendo uma suplementação. Porque o seu corpo vai usar mais ainda se você tiver a reserva no depósito, mais rápido. Se você não tiver, ele vai ficar mais louco ainda, sabendo, meu Deus, da onde eu vou tirar para conseguir manter ela? E aí quando o que acontece geralmente com quem começa a fazer exercício ou vai para academia, a pessoa começa a fazer, começa a se sentir bem, começa a liberar endorfina, a pessoa está ali naquela... E daqui a pouco ela adquiriu um problema, né? Às vezes um músculo que rompe lá, porque já não tem mais colágeno no músculo, não está recebendo a nutrição ali, ele fica fraco, fino, estoura. Por exemplo, não está suplementando com o colágeno, as veias ficam finas, dá um coágulo ali, rebenta. E aí a pessoa daqui a pouco tem vários outros problemas, porque o corpo não está preparado para fazer o exercício, né? Simples assim. Porque o que acontece? Por a gente não se nutrir, por a gente não se alimentar direito,
os nossos órgãos vão ficando cada vez mais frágeis, né? Às vezes vão ficando mais fina, a pele vai ficando mais mole, a gente vai ficando de uma maneira que, se você exigir do seu corpo mais do que ele pode te dar, ele vai parar, vai ter problemas sérios. Então, isso que eu tô querendo explicar para você nessa live. Ah, tem que fazer exercício? Sim. Mas primeiro a gente se nutre e deixa o corpo dizer, olha, tem energia sobrando aqui, vamos pra academia, eu tô com energia sobrando, vamos caminhar. Ai, o corpo fica tão cheio de energia quando ele está bem alimentado e bem nutrido, né, com uma suplementação, que ele pede para fazer exercício. Não é aquela coisa, eu tenho que ir para academia, eu vou me arrastando, vou cansada, chego lá, faço exercício, daí quando libera a endorfina me sinto bem, mas aí depois que passou aquele processo da endorfina, eu chego em casa, morri, né? E não é isso que tem que acontecer. Você tem que ir para academia, fazer exercício, sentir bem, voltar para casa, continuar bem, fazer as outras coisas e continuar bem. Né? Esse é o processo, como você era quando você era adolescente lá. Você ia lá, jogava bola, jogava vôlei, ia pra piscina, natação, subia a árvore, descia o morro e estava sempre poderosa, poderoso, porque você tinha os seus depósitos naturais da onde o seu corpo tirava, você fazia uma alimentação até mais saudável, né? A gente fazia da velha guarda, que nem eu digo, que é da minha idade, quando a gente era mais nova, mas você tinha, então o seu corpo respondia muito bem, né? Agora você hoje não tem nos depósitos. Então, primeiro, coloca nos depósitos, né? Complementa ali e deixa o corpo pedir. E aí vai para academia, aí você vai se sentir bem. Vai lá, treina, volta e tá sempre bem, certo? Então, essa é a ideia de fazer uma suplementação, né? Direitinho. E entender se você não quer entrar no processo da menopausa e andropausa, ou se você está, tem como a gente, né, ajudar para sair. Porque a gente tem que tomar nutrição e não remédio, né? Eu sempre digo, remédio é para doença, nutrição é para saúde. E eu gosto muito hoje de trabalhar com saúde e nutrição. Eu sempre digo, eu não trabalho com remédio nem com doença, eu trabalho com saúde e nutrição. Eu entendo de saúde e nutrição, não entendo nada de remédio e doença. Mas entendo como a gente fica doente, por que fica doente e como a gente consegue evitar para não ficar doente, né? Ou não envelhecer. Ficar saudável por mais tempo e mais jovem. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu queria agradecer o pessoal que está comigo aqui na live, né? Espero que tenham gostado do assunto e que tenha sido bem esclarecedor, assim, para vocês entenderem um pouquinho, né, disso que é o nosso Ferrari, o nosso corpo humano aí, que é maravilhoso. E então é isso, estamos chegando no final aí da nossa live, né? Eu estava muito ansiosa para gravar essa live com vocês aí, dividir, né, essas informações aí que eu acho que é importante, porque a gente não vem às vezes com ela, não sei da onde tirar, né? Hoje eu estudo muito, e como eu digo, eu faço muito na prática isso também, né? Eu faço essa suplementação, essa regeneração. Eu estou fazendo um trabalho agora aí com uma pessoa que também, por falta de nutrição, está muito doente, mas daqui a um tempo eu vou ter o resultado, vou mostrar para vocês aí a importância da suplementação em qualquer idade para a gente poder estar saudável. Certo? Que bom que vocês estavam até agora aqui comigo. Dá um beijo em vocês aí todos, beijo no coração de todo mundo. E gratidão, né, por estar comigo nessa live aí. O pessoal que vai ver depois também, tem gente que não vai ver agora, mas vai ver depois. Espero que ajude muito. E qualquer coisa, manda aí nos comentários, pergunta, manda aí que a gente está respondendo. Eu respondo para vocês aí, certo? E então é isso, chegamos aí ao nosso final da nossa live. Queria agradecer de coração por vocês estarem aí e mandar um beijo no coração e espero que tenha ajudado demais essa live. Beijo, mãe, minha mãe que está me assistindo, que eu amo de paixão, e minha família toda, minhas filhas, beijo para vocês, beijo no coração e até a nossa próxima live, certo? Beijo.